Bom dia! Nosso grupo vai falar sobre o Renascimento. Meu nome é Rodrigo, número 32, sou do segundo ano A. Essa imagem é uma placa decorativa que representa o Oba de Benin. No centro, montado a cavalo em uma procissão real, tem os braços amparados por servos jovens, enquanto outros dois protegem sua cabeça. Seus pés estão apoiados sobre um servo anão. O rei usa coroa e colares de coral que lhe cobrem a boca. A obra é originária da atual Nigéria, foi feita no século XVII. Os objetos reais do Benin surpreendem os especialistas pelo refinamento, arte e domínio da tecnologia, especialmente as peças em metal. Meu tema é a cultura, arte e tecnologia. Se usarmos como base um conceito amplo de cultura, tanto a arte quanto a tecnologia fazem parte do mesmo universo cultural de um povo ou de um conjunto de povos. Nesse caso, arte e tecnologia não se opõem, mas se integram. De maneira simplificada, tecnologia é o conjunto de conhecimentos relacionados aos meios, aos instrumentos, aos métodos empregados em uma atividade produtiva, como plantar, colher, fabricar ferramentas, etc. Além de produzir bens para satisfazer suas necessidades básicas, o ser humano produz também as manifestações simbólicas e busca expressar seus sentimentos e emoções diante da vida. Nesse espaço, situa-se a arte. Existem a arte que busca reproduzir a aparência do que é visível, a pintura realista, por exemplo, e a arte que interpreta e representa o que se capta do mundo como sua essência, como as pinturas e esculturas abstratas. Todas as culturas produzem tecnologia e arte, e expressam características próprias de sua época e sociedade. Meu nome é Bruna, sou do segundo ano A, número 6. A imagem que estamos vendo é a Escola de Atenas. É uma das mais famosas pinturas do renascentista italiano Raffaello. Ela apresenta a Academia de Platão. Foi pintada entre 1509 e 1511 sob encomenda do Vaticano. O meu tema é a efervescência cultural europeia, o Renascimento. A Europa foi revitalizada nos últimos séculos da Idade Média pelo reaquecimento do comércio e pela agitação da vida urbana. A transição do feudalismo para o capitalismo foi aos poucos modificando os valores, as ideias, as necessidades artísticas e culturais da sociedade europeia. Mas confiante em suas próprias forças, o homem moderno deixou de olhar tanto para o alto em busca de Deus, passando a prestar mais atenção em si mesmo. O homem se redescobre como centro de preocupações intelectuais e sociais, como criatura e criador do mundo em que vive. Tudo isso refletiu nas artes, na filosofia e nas ciências. Durante boa parte da Idade Média, encontramos na Europa um tipo de sociedade em que as pessoas estavam presas a um determinado status que integrava a hierarquia, servo ou senhor, vassalo ou suzerano, mestre ou aprendiz. A posição de cada pessoa inseria-se numa estrutura social verticalizada e rigidamente estabelecida. O Renascimento Cultural foi um movimento que teve seu início na Itália no século XIV e se estendeu por toda a Europa até o século XVI. Na Idade Média, grande parte da produção intelectual e artística estava ligada à Igreja. Já na Idade Moderna, a arte e o saber voltaram-se para o mundo concreto, para a humanidade e a sua capacidade de transformar o mundo. A burguesia oriunda das camadas marginais da sociedade medieval tomaram-se mécenas investindo em palácios, catedrais, esculturas e pinturas, buscando aproximar seu estilo de vida ao da nobreza. Meu nome é Caroline, sou do segundo A, número 7. A imagem que estamos vendo é a escultura de Davi. É uma obra de Michelangelo que foi feita entre 1501 e 1504. Ela representa o personagem bíblico Davi, e um dos traços renascentistas presentes nela é a valorização do homem. O meu tema é algumas características do Renascimento. A característica central desse movimento é o humanismo, no sentido da valorização do homem, que está relacionada ao antropocentrismo, onde a humanidade é o centro do universo. Uma ideia oposta ao teocentrismo, onde Deus era o centro do universo. No período renascentista, a razão passou a ser considerada tão importante quanto a fé. Surgiu então um homem racional, onde ele questionava o porquê das coisas, buscando uma explicação racional para explicar os fatos. E
pode-se dizer, então, que nesse movimento, o principal legado seria a valorização do ser humano como centro das atenções. Meu nome é Franciele, sou do segundo ano A, número 11. Nesta imagem, vemos o Porto de Veneza. O meu tema é sobre as origens do movimento. O Renascimento surgiu e atingiu maior expressividade na Península Itálica, em uma região que o desenvolvimento comercial foi mais precoce. Nesse período, a península estava dividida em várias cidades e pequenos estados. Não constituía um estado unificado como a França e a Inglaterra. Na época do Renascimento, as cidades italianas eram grandes centros mercantis, como destaque para os portos de Genova e Veneza, como está representado na imagem. Toda a Península Itálica serviu de fonte de inspiração e estímulo para os artistas do Renascimento. Entretanto, ao mesmo tempo, a riqueza italiana atraiu sábios bizantinos, herdeiros das tradições gregas e romanas, que fugiam da crescente pressão dos turcos otomanos, que avançavam sobre Constantinopla, que foi conquistada em 1453 pelos turcos otomanos. Meu nome é Kailane Rodrigues, sou o número 37, sou do segundo ano A. A imagem que estamos vendo é a Mona Lisa, obra de Leonardo da Vinci. Foi produzida no século XVI e atualmente está exposta no Museu do Louvre, na França. Trata-se de uma pintura a óleo sobre madeira que foi produzida entre os anos 1503 e 1506. Ela apresenta o retrato do busto para cima de uma mulher serena. No mundo da arte, é a obra mais rara do mundo, avaliada em muitos milhões. Embora muitos acreditem que a tela possua grande dimensão, o quadro tem apenas 77 centímetros de altura por 53 centímetros de largura. A técnica utilizada é chamada de esfumato, isso porque o material usado é esfregado na tela, o que oferece um estilo esfumaçado. Leonardo da Vinci é considerado o criador dessa técnica, onde procurou demonstrar a perfeição e o equilíbrio das formas e das cores. Em Mona Lisa, da Vinci buscou harmonizar a relação entre o homem e a natureza, o que pode ser observado na imagem no plano de fundo. O meu tema é Renascimento Artístico. A arte do Renascimento expressou as preocupações surgidas em sua época. Com o desenvolvimento comercial e urbano, a dignidade, a racionalidade e a individualidade do homem eram seus principais temas. As principais manifestações da nova arte surgiram com Giotto de Bondone, 1266 a 1337. Suas obras representaram figuras humanas com grande naturalismo, inclusive Cristo e os santos. Na pintura despontaram Leonardo da Vinci, 1452 a 1519, com a Mona Lisa e a Santa Ceia, Rafael Sanzio, 1483 a 1520, conhecido como o pintor das Madonas, Tiziano, o mestre da cor, que imprimiu sua marca na Escola de Veneza, Michelangelo, escultor e pintor conhecido como o Gigante do Renascimento, responsável pelas monumentais afrescos da Capela Sistina. São também eles as esculturas de Davi, Moisés e a Pietà.